Olá pessoal, tudo bem? Terminamos já a cirurgia de hoje, os atendimentos aqui na clínica. Eu vou aproveitar esse espaço, esse tempo para responder algumas perguntas. Tem muitas pacientes que mandam pergunta para a gente pelo Instagram, pelas redes sociais que a gente tem. Vou pegar uma dessas perguntas para a gente discutir alguns pontos aqui, alguns detalhes. Espero que seja útil para vocês, que quem sabe é a mesma dúvida que vocês têm. Enfim, quem quiser ficar à vontade para perguntar, para mandar as dúvidas de vocês. A gente tem um canal no Instagram que tem uma série de informações e é possível mandar as mensagens por lá. A gente vai pegar uma dessas dúvidas para poder esclarecer alguns pontos. Vamos lá? Mensagem aqui da Roberta. Olá, doutor, meu nome é Roberta, tenho 28 anos, 1,64 m, 58 kg. Gostaria de colocar prótese de silicone. Quero saber qual o melhor volume e técnica, qual você indica. Bom, vamos lá, Roberta. Não existe uma indicação única, não é uma receita de bolo, não é igual para todos os pacientes. Mas quando a gente vai preparar um paciente para fazer uma colocação de prótese de silicone, quando a gente vai fazer todo o pré-operatório, a gente tem uma série de parâmetros, uma série de detalhes que a gente aborda, que a gente discute, e a partir daí a gente consegue traçar a melhor estratégia. Então, tudo começa na primeira consulta, tudo começa na consulta pré-operatória inicial, onde eu vou te perguntar todo o seu histórico médico pregresso, patologias, as medicações que você utiliza, se você já fez alguma cirurgia, se já fez algum exame de imagem, inclusive da mama, embora não seja necessário, né? Você falou que tem 28 anos, você não tem idade que seja necessário fazer exames de rotina para a prevenção do câncer de mama, se não houver um histórico forte na família, evidentemente, mas seria interessante saber se por acaso você já fez algum exame como ultrassom, por exemplo, mamografia, se você tem algum nódulo, algum cisto, alguma patologia mamária que a gente tem que necessariamente te referenciar para um mastologista ou mesmo para o seu próprio ginecologista e fazer essa abordagem pré-operatoriamente. Bom, depois a gente vai começar a estudar o seu caso, o seu corpo especificamente. E eu gosto de fazer uma série de análises, uma série de medidas já na primeira consulta. Essas medidas, elas dão alguns sinais, dão algumas informações muito valiosas para a gente. Uma delas é aquilo que você já perguntou e é aquilo que todo mundo quer saber, que é qual é a melhor prótese, qual o tamanho indicado para o seu caso. Não é que essas medidas vão dizer exatamente qual é a prótese ideal para você, mas elas são balizadores. A gente consegue ter uma noção daquilo que a gente consegue, de quais são os efeitos possíveis, o que a gente consegue atingir, enfim, utilizando essas medidas, ok? Próximo passo é a gente discutir com você também o que você quer, quais são os resultados que você almeja. E eu gosto muito de colocar a paciente em situações reais da vida da paciente. Por exemplo, se ela estivesse na praia, se ela estivesse de biquíni, se ela gostaria de chamar atenção nessa situação, se ela gostaria que as pessoas que estivessem em volta dela tivessem a certeza que ela tem um implante de silicone, que a mama dela tem prótese de silicone, ou se o contrário disso, ela nem quer parecer que tenha resultados de prótese, se ela quer parecer ter a mama completamente natural, se ela quer ter um resultado mais moderado, enfim, um meio termo entre isso, entre o resultado mais marcado, entre o resultado mais natural, se ela quer que pareça só um certo volume, sem ter uma certeza absoluta de que a paciente tem implantes. E aí gradualmente a gente vai construindo essa indicação do que é melhor, de qual tamanho, enfim, tipo de prótese, uma série de detalhes para o seu caso. Alguns detalhes em relação à vida da paciente também são abordados nisso, né? Tem pacientes que são mais reservadas, aquela paciente que vem para consulta, roupa completamente fechada, que ela fala que ela não tem o costume de ter uma exposição grande do corpo, enfim. Para essas pacientes a gente também aborda alguns detalhes da técnica.
Tem aquelas outras pacientes que já são o contrário, que tem uma exposição grande do corpo, que se sentem à vontade, assim, que usam roupas mais decotadas e tudo mais. Então, para essas pacientes também a gente acaba traçando estratégias que são um pouquinho distintas, que são um pouco diferentes, tudo abordando esses detalhes específicos, tudo voltado para cada paciente individualmente. Bom, técnica, que eu posso dizer, a gente tem várias técnicas, várias alternativas técnicas, mas existem aquelas que são mais comuns, que são as mais utilizadas, eu diria. Primeiro, em relação à cicatriz, né, o ponto que a gente utiliza para poder colocar os implantes. Na grande maioria dos casos, a gente usa cicatrizes, né, incisões feitas no sulco da mama, ali na parte de baixo, a divisão da mama com o abdômen. Essa cicatriz é a alternativa mais utilizada no mundo inteiro, por vários motivos. Ela permite que a gente tenha amplo acesso a qualquer um dos planos que a gente queira atingir. Se a gente quer colocar a prótese acima, abaixo do músculo, dual plane, enfim, é a técnica mais versátil para isso. A gente também sabe que esse tipo de cicatriz, esse tipo de incisão, está menos relacionada a uma complicação específica chamada de contratura capsular. Tem um estudo muito bacana publicado na Revista Americana de Cirurgia Plástica que mostrou que diminui a chance de contratura capsular, que é o que se chama popularmente de rejeição, quando a gente usa essa via de acesso. Também hoje, quando a gente vai colocar uma prótese de silicone, a gente não mais simplesmente coloca uma prótese de silicone. A gente adota uma série de medidas e faz uma série de manobras dentro da mama para poder proteger o implante, para poder fazer com que ele tenha mais sustentação a longo prazo e que os resultados sejam mais duradouros e um pouquinho mais próximos daqueles que a gente obtém na sala de cirurgia. Uma dessas técnicas, uma dessas alternativas que a gente utiliza é o que a gente chama de sutiã interno, né, o internal bra. Isso é todo um reforço que é feito na parte inferior, na parte lateral e medial da mama, para conter o espaço que o implante fica colocado. Por que isso é interessante? Por que isso é importante? O que a gente via no passado era muito aquela paciente que colocava a prótese, 6 meses depois ela referia que ela não via mais nada de resultado, que ela perdeu completamente a projeção, que a mama dela diminuiu muito, que caiu pela metade o tamanho que ela tinha de implante. Na verdade não é que o implante reduziu, mas a sustentação, a posição que o implante está é que alterava, porque existia uma grande violação do sulco. O sulco não estava protegido, então o que o implante fazia era migrar, ele descia para aquele espaço que existe entre a mama e o abdômen. Quando a gente começou a adotar essas proteções, esses reforços, o que aconteceu foi que a gente, primeiro, não conseguia mais colocar volumes tão grandes, a gente reduziu um pouco o tamanho das próteses, mas os resultados eles são mais estáveis. A gente vê as pacientes com bastante tempo de cirurgia e a mama está na mesma posição, está exatamente onde ela foi colocada, porque esse sulco ele serve mais ou menos como se fosse um assoalho para a mama, para a prótese de mama. O implante é colocado e se o sulco está bem firme, está bem reforçado, ela não tem para onde ir, ela não perde a projeção. E quando ela perde essa sustentação que existe na parte de baixo, a primeira coisa que ela faz é perder a projeção do polo superior, e o que a paciente via muito frequentemente é reduzir a projeção que ela tinha aqui na parte de cima. Então essa também é uma das técnicas que a gente adota nas cirurgias visando resultados mais duradouros, digamos assim. Incisão, colocação com a proteção do sulco, posição onde a prótese está, onde ela é colocada. Existem basicamente aí acima ou abaixo do músculo, né? O mais tradicional, o mais fácil das pessoas compreenderem. O que a gente faz hoje, na grande maioria dos casos, e também é algo que tem comprovação que diminuiu a incidência de contratura capsular, é o que a gente chama de dual plane. A prótese ela é submuscular, ela só não é 100% submuscular. As vantagens desse tipo de técnica são que a gente continua tendo cobertura para o implante e isso reduz a chance de contratura capsular da rejeição, mas também diminui algumas intercorrências que as técnicas submusculares causavam. Por exemplo,
os implantes lateralizavam demais, eles ficavam muito para a lateral do tórax com o passar dos meses. A paciente sentia uma dor bastante intensa no pós-operatório. O implante ele não ficava exatamente na mesma posição que a gente gostaria que ele ficasse com o passar do tempo. E aí, quando você começou a fazer essa liberação da parte inferior do músculo, que a gente chama de dual plane, que é essa técnica relativamente mista, a cirurgia ficou mais previsível, os resultados ficaram mais estáveis, a gente conseguiu moldar melhor o polo inferior, conseguiu ficar um pouco mais desenhado, um pouquinho mais torneado da forma como a gente gostaria que ele ficasse. Isso acrescentou muito benefícios para os pacientes e os resultados eles só tendem a melhorar com esse tipo de técnica. Bom, uma das dúvidas, como eu falei no início, que você talvez tenha, e você mencionou que tem, e as outras pacientes sempre querem saber isso, é o quanto colocar. Pelas suas medidas, obviamente não tem as medidas do tórax, mas na grande maioria dos casos a gente circula entre uma faixa 250 até 350, por exemplo, são volumes bastante aceitáveis. A média de colocação hoje da mulher brasileira é em torno de 300 e a maioria das pacientes tem mais ou menos as suas medidas corporais, mas as medidas torácica, mama, enfim, essas variam bastante de paciente para paciente. Mas enfim, esse detalhe do quanto colocar, ele vem posteriormente, e a gente amadurece isso também ao longo das consultas. A gente não tem uma decisão estanque, fez a primeira consulta, já é aquele volume e pronto. Não, a gente vai amadurecendo a ideia, o paciente sempre traz feedback, sempre traz algumas ideias que elas têm, às vezes elas se comparam com outras pacientes, a gente não quer nesses casos aqui comparar o volume que a fulana de tal colocou, então eu tenho o mesmo corpo, tem que ser exatamente o mesmo volume, não é assim. Mas é bacana quando a paciente usa essa mesma referência para mostrar, olha, isso é bacana, isso eu acho bonito, ou isso eu não gosto, isso é um tipo de resultado que eu não gostaria de ter. E assim a gente vai pouco a pouco traçando a estratégia ideal para você. Tá ok? Espero que você tenha gostado, espero que as outras pessoas, pacientes que estejam vendo esse vídeo também tenham assim, empolgado, tenha esclarecido algumas dúvidas. E se você tiver alguma dúvida, não esquece de mandar mensagem pra gente, mandar pergunta, enfim, lá no nosso Instagram, @Dr. Bruno André, se escreve Dr. Bruno André, é só mandar a pergunta de vocês. Tá ok? É isso aí, até a próxima.